Nesse instante, então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite mais uma vez. Agradecendo a Kardec por todo esse conhecimento que ele fez disponível para que todos nós, onde quer que estejamos, podemos alcançar. Vamos acompanhando assim a Geice na nossa prece inicial, pedindo que uma redoma protetora possa cobrir cada um dos nossos lares, nos envolvendo em paz, amor e muita luz. Amém. Senhor Deus, Pai misericordioso, com seu amor infinito a toda a humanidade, viemos hoje aqui para mais uma noite de aprendizado, para falar do seu amor, para aprender como colocar esse amor todo dia em prática, Senhor. Agradecemos a todos os espíritos amigos que nos acompanham. Eu já sabia que estaremos hoje juntos. Já estamos enviando todas as energias, nos magnetizando, para que recebamos as mensagens que tocam os nossos corações, Senhor, que talvez hoje a gente não entenda o quanto elas são importantes e o quanto serão úteis no dia a dia do nosso aprendizado aqui nessa encarnação. Mas que no momento certo a gente receba as inspirações, Senhor, para poder fazer o melhor uso possível de todos os ensinamentos. Nesse momento, uma luz muito forte, brilhante, esteja em todas as nossas casas, fazendo aquela conexão direta com o mundo espiritual, que através da Dona Lúcia, nossa aula de hoje, através da Ana, a gente possa receber as palavras certas, que toquem no nosso coração e que aumentem o nosso aprendizado e a nossa evolução aqui nesse plano, Senhor. Agradecemos imensamente mais uma vez por cada um de nós, e por um motivo que não é ao acaso, estamos aqui reunidos, Senhor, e continuamos reunidos através da sua palavra. Porque uma vez que colocamos o amor no centro, a palavra de Jesus, todos os ensinamentos, a gente sabe que o Senhor aqui está, que as nossas intenções são as melhores possíveis, que só podemos escolher o bem através disso, Senhor. Que tenhamos uma aula iluminada, bem acompanhada de espíritos bons, bem intencionados, amorosos, e que nos ajude nesse aprendizado de todos os dias. Em nome de Jesus, agradecemos. Graças a Deus. Pai, mamãe, pode começar. Bom, então, é uma alegria muito especial chegarmos ao término do programa estabelecido. As lições, os conceitos que nos foram trazidos durante todas essas aulas têm um peso específico na nossa caminhada evolutiva. Ouvimos repetidas vezes a afirmação acerca da existência de Deus, acerca da figura de Jesus, acerca da imortalidade do espírito, acerca da reencarnação. Nenhum de nós pode, a partir de agora, se dizer desinformado e estar desconectado com Deus, com os bons espíritos, com os mensageiros de Jesus, né? E foi muito adequada, muito linda a escolha de quem fez o planejamento do curso, colocar como última aula a lei da adoração, porque é realmente uma abordagem que vai reforçar ainda mais as nossas bases. É como se fosse um fecho de ouro para tudo aquilo
que a gente estudou até agora. E também a sensibilidade dos organizadores do programa, do excelente programa do ESG, volta a nos falar sobre a importância da prece e do Evangelho no lar. Então, realmente é uma aula muito linda, que nós devemos guardar com especial carinho no nosso coração. E eu procurei fazê-la de uma forma mais reduzida, mais sintética, porque a minha tendência é sempre extrapolar no tempo. Eu acho tudo lindo, eu gosto de falar tudo. Mas hoje eu reduzi o número de slides, porque eu conto com vocês para me trazerem a resposta da solicitação que fiz, ou cada um de vocês me contando como é que vocês veem a lei da adoração. Tá bom? Então, possamos passar para o primeiro slide. Bom, a nossa aula começa com essa pergunta importantíssima, o que é a lei natural? E pelo que nós estudamos, de uma certa forma, nós já aprendemos que a lei natural é a lei de Deus. A lei maior que rege a vida do micro ao macrocosmos. E se nós estudarmos, se nós nos instruirmos devidamente, como a gente comentou ainda há pouco, e colocarmos em prática na nossa vida esses quesitos acerca da lei divina, nós vamos acertar, nós vamos ter diretrizes seguras para a nossa caminhada evolutiva. Se a gente leva a sério e tem um comportamento condizente, coerente com a lei divina, a gente alcança a felicidade. Se a gente dela se afastar, se a gente ignorar, se a gente desrespeitar, com certeza estaremos semeando sofrimento e dor, contribuindo efetivamente para a nossa infelicidade. Vocês se lembram daquele exemplo que eu dei há umas aulas atrás, falando da harmonização com a lei, que é como andar de carro no sentido correto do trânsito? Se a gente andar na contramão, a gente vai ter problema o tempo todo. Então, é um pensamento que a gente deve ter sempre em mente para lembrar da importância desse ajuste adequado em relação à lei de vida. Conhecer cada vez mais e fazer cada vez mais esforço para termos essa vida, essa conduta correta, harmonizada com a lei. A lei não muda, a lei é eterna e imutável, como o próprio Deus. Isso também nós já estudamos no Livro dos Espíritos, né? Nós sabemos que ele, sendo a perfeição maior, tudo que ele cria, tudo que ele estabelece é perfeito, reflexo dele mesmo. Podemos passar para o outro slide. Também já vimos em aulas anteriores que todas as leis da natureza são divinas, pois Deus é o autor. Inclusive, numa das aulas passadas, comentamos que as leis de física, as leis de química, as leis de mecânica celeste, enfim, inseridas nesse padrão da ciência acadêmica, que parecem ter uma realidade estritamente material, se a gente procurar o fiozinho da meada de cada uma delas, a gente vai descobrir que a essência é o amor, é a lei divina. É o amor de Deus se revelando nesse cuidado, nesse carinho, não só conosco, seres humanos, mas com toda a criação, né? Então, as leis divinas, na sua perfeição, na sua imutabilidade, atuam na dimensão material e espiritual da vida. Tudo que é válido para a dimensão material funciona igualmente e adequadamente na dimensão espiritual.
E quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, eu não sei se vocês já, em algum momento, já avançaram na leitura do Livro dos Espíritos, se já chegaram nessa parte das leis divinas, das leis morais, porque nós, no nosso estudo, acabamos de fazer, nós estamos ainda muito no começo do Livro dos Espíritos, ainda não vimos isso. Mas eu acredito que vocês saibam que as leis divinas, a semelhança do Decálogo, se resumem em 10 itens. Eu coloquei o nome de todas elas aqui, não na ordem que Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos, porque se vocês me perguntarem quais são as leis divinas, de cabeça, de momento, de memória, eu não conseguiria lembrar. Mas eu aprendi há muitos anos atrás a usar esse processo mnemônico, pilastra CD. Vocês veem pelas letras iniciais, né? Então, eu achei de uma beleza, de uma delicadeza, a lei divina simbolizando a pilastra que apoia a vida, e pilastra apoiada em Cristo e em Deus. Então, se vocês se lembrarem de pilastra CD, com certeza vocês vão, assim, rapidamente lembrar de todas as leis em qualquer momento. Então, eu coloquei primeiro a lei do progresso, mas Kardec, lá no Livro dos Espíritos, a coloca em 7º lugar. A lei da igualdade, que eu pus em 2º, Kardec coloca em 8º. A lei da liberdade, não é a 3ª, na verdade, é a 9ª. A lei da adoração é a 1ª. Tanto é que ela está aí abrindo a nossa aula, o nosso estudo em relação às leis. A lei da sociedade, que eu pus como 5ª, na verdade, de acordo com Kardec, é a 6ª. A lei do trabalho, segundo Kardec, é a 2ª. A lei da reprodução é a 3ª. A lei de amor, justiça e caridade é a 10ª. A lei da conservação é a 4ª e a lei da destruição é a 5ª. É muito importante que nós registremos muito atentamente que, na verdade, as demais leis foram assim subdivididas por Kardec para facilitar o nosso entendimento, o nosso aprendizado, porque todas elas estão contidas na lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade. Então é isso. Podemos passar para o outro slide. Aqui eu coloquei um esquema, mais para vocês lerem em casa com calma depois, porque são muitos detalhes, tomaria muito tempo da nossa aula. Mas avaliando, nos ajudando a tomar consciência de que são, na verdade, o que são os nossos direitos, o que são os nossos deveres, quais são os nossos compromissos em relação à lei, em relação a nós mesmos e em relação ao nosso semelhante. Então, desse slide, nós vamos só comentar que todas as leis são divinas, claro, porque o autor é Deus, e Kardec, lá no Livro dos Espíritos, lembra que o sábio, o doutor da ciência acadêmica, estuda as leis da matéria. Mas o homem de bem estuda e pratica, olha outra vez o mesmo recado da noite, né? As leis da alma. Lembrei aqui que na aula anterior falei das múltiplas faces do amor, né? Lembram que eu fiz aquela comparação que o amor é semelhante a um diamante lapidado? Cada faceta dessa lapidação é um aspecto do amor, da maneira como a gente vê manifestado na vida. Amor patriótico, amor paternal, amor filial e etc. Mas o que é muito importante a gente lembrar nesse momento é que amar é respeitar.
É verdade que eu tenho os meus direitos, mas o meu direito termina quando começa o do próximo. Aliás, essa é a essência do enfoque da lei da liberdade. Vou dar um exemplo muito banal para vocês entenderem a importância desse respeito ao outro, à liberdade do outro, ao território do outro, seja em qualquer dimensão. Eu moro num apartamento. São 11 horas da noite. Eu vou fechar uma janela, eu devo, por respeito ao meu vizinho ou às pessoas que vivem comigo, fechar essa janela da forma mais silenciosa possível. Porque o meu direito de fazer barulho termina quando começa o direito do outro no seu silêncio. A música. Todo mundo gosta de música. Posso e devo escutar música frequentemente na minha casa, mas num volume que não incomode o meu vizinho. Pode ser que a música que eu gosto não seja que ele aprecia, não é? Então, são pequenos detalhes que mostram se nós estamos ou não sintonizados com a lei. Então, não é o tamanho do fato em si, nos singelos detalhes, nos momentos mais simples da nossa vida, a nossa bússola, a nossa referência básica maior tem que ser amor e respeito pelo próximo. Podemos passar para o outro. Todos podem conhecer a lei divina. A misericórdia de Deus seria falha se colocasse essa informação, esse entendimento ao alcance de todas as criaturas. É verdade que ela está aí disponível para quem quiser aprender, para quem se esforçar em identificar. Mas nem todos a compreendem. Por quê? Porque está diretamente relacionado com o nosso grau evolutivo. Então, volto àquela comparação que eu gosto tanto, que eu tenho feito tantas vezes com vocês, do espírito, do princípio espiritual com o bebezinho. Então, na sua fase inicial, o espírito não tem maturidade para entender, para registrar, para compreender determinadas coisas, né? Da mesma forma que o bebezinho não fala, não anda, não engatinha, como eu disse para vocês na aula anterior. É tudo sempre na dimensão espiritual ou na dimensão material da vida, tudo sempre acontecendo em função do nosso grau evolutivo. A minha capacidade é que vai definir aquilo que eu vou conseguir identificar. E a filosofia espírita afirma com muita clareza que as coisas só existem para nós a partir do momento que nós as identificamos. Enquanto eu não conheço, ela não existe para mim. Né? Continua existindo na sua dimensão, realizando o seu trabalho. Até numa das aulas anteriores, eu dei como exemplo para vocês a força da gravidade. Está aí, atuando incessantemente. Eu posso não acreditar nela, eu posso nunca ter pensado que ela existe, mas nem por isso ela não deixa de atuar, de fazer acontecer. Né? E eu vou tomar conhecimento dela quando eu estudar, quando eu buscar informações, conhecimento a respeito. Bom, então, voltando a falar do nosso grau evolutivo, eu lembro uma frase de Joana de Ângeles, que eu gosto tanto, que eu já devo ter também comentado com vocês, em que ela diz que a mais longa viagem, o mais longo caminho do ser inteligente é aquele que vai da mente, do intelecto, do raciocínio para o coração. Então, sair da teoria para a vivência efetiva, real, na prática. Né? Pois bem, a lei divina tem sido constantemente revelada. Por quê? Porque Deus não perde a paciência conosco. Deus não desanima de nós, apesar de lentos que somos
na nossa caminhada evolutiva. E a sua infinita misericórdia promove sempre ocasiões, novas oportunidades para que a gente recorde, ou reveja, ou reaprenda, porque às vezes eu fui informado, mas não registrei, não aprendi. Eu tenho sempre 1000 oportunidades de aprender a lição não aprendida. Aqui eu aproveito para fazer outra colocação, outra comparação, que eu gosto muito, que inclusive já fiz com vocês outras vezes, que é a comparação da Terra com uma escola. O aluno que está frequentando a escola, se não aprender a lição, não passa de ano. Então, repete o ano, estuda tudo de novo, até que ele aprenda e possa ser promovido. E se aqui num planeta de expiação e provas a gente já tem essa dinâmica tão lógica, tão justa, imagine se as determinações divinas não seriam semelhantes, maiores e melhores, né? Então, o chamamento vem, o convite vem renovado sempre, de múltiplas formas. Se eu não gosto de estudar, se eu não busco por minha própria conta, eu vejo num filme, eu ouço numa conversa com um amigo, eu leio num livro, o recado vem e num dado momento acontece o estalo de Vieira. Eu desperto, eu registro aquele item tão importante, né? Falando da misericórdia divina, que não nos desampara nunca, que está sempre renovando o nosso convite, vocês sabem tão bem quanto eu, que o nosso Pai amoroso, justo e bom envia sempre espíritos missionários, verdadeiros profetas, não só no campo da religião, em todos os campos da ciência da Terra, para que, com seu conhecimento maior do que o nosso, possam impulsionar a caminhada evolutiva da humanidade, né? Esses missionários, repito, não se apresentam só no campo da religião, da religiosidade, em todos os campos, impulsionando o progresso em todos os aspectos. E aqui eu coloquei uma observação pequenininha, porque ela é feia, que às vezes esses missionários falham. Eles vêm preparados, eles vêm comprometidos, mas chegam aqui e esquecem a tarefa que assumiram e deixam de realizá-la. E um exemplo que nós vimos recentemente, poucas aulas atrás, daquela aula da biografia de Kardec, foi Napoleão. Ele veio preparado para caminhar passo a passo com Kardec, para um dar força para o outro e para ideias da terceira revelação se expandir de uma forma maior, mas ele se perdeu pela ambição, pela vaidade, né? Pois bem, então, quando nós estudamos, quando nós buscamos conhecimento, nós, com o nosso próprio esforço, impulsionamos o nosso progresso. Isso também eu já tenho comentado com vocês. A misericórdia de Deus, a ajuda que vem de fora, tem um certo limite. Depois daquele paralelo invisível e imponderável, o trabalho é meu. Se eu não fizer, não vai acontecer. As sementes estão aí. Todos nós conhecemos a belíssima parábola do semeador. Todos nós já recebemos a semente. Ninguém pode dizer que desconhece. Mas se essa semente vai florescer ou não, vai depender do cuidado, do carinho, da paciência, do tempo que eu dedicar a ela. Podemos passar para o próximo. Eu disse ainda há pouco que as leis divinas se resumem na lei do amor, muito especialmente no amor ao próximo, porque a lei maior que rege a vida é a lei do amor fraternidade, que Jesus ensinou não só com palavras, mas também com exemplos. Isso também eu já comentei com vocês em aulas anteriores. Jesus não foi bonzinho, não foi amigo só dos amigos dele.
mesmo com as pessoas más, pelos seus supostos inimigos, por aquelas pessoas consideradas pecadoras, né? Como o ladrão, como a prostituta, como o avarento e outros tantos que apareceram. O próprio Judas, ele sabia, com a sua presciência extraordinária, ele sabia direitinho o que era Judas de verdade. E ele tratou bem, deu chance para ele até o final, sem agredir, sem apontar o dedo, sem criticar, fazendo simplesmente apelos pelo amor. Né? E os ensinamentos de Jesus, como a Ana disse na aula passada, belíssimos, na verdade, são um resumo perfeito da lei divina. Ele veio como enviado de Deus. Ele veio como mestre para ensinar o que ele já tinha aprendido, em priscas eras. Então, ele desceu de esferas crísticas, mergulhou no planeta Terra, um planeta denso, pesado, para o seu grau evolutivo, mas fez isso por amor. E quando as pessoas dizem Cristo nos salva, Jesus é o Salvador, o sangue de Cristo nos salva, a cruz do Cristo nos salva, isso é eufemismo. Porque, na verdade, o que nos salva é levar a sério a missão, a lição de Jesus e realizar o nosso trabalho. Se a gente for olhar, raciocinar com base da cruz do Cristo nos salva, o sangue do Cristo nos salva, Cristo é o nosso Salvador, transferindo para ele a responsabilidade, nós vamos tristemente chegar à conclusão de que ele fracassou na sua missão. Porque ele veio, ensinou, foi crucificado, sofreu aquilo tudo, morreu, e a humanidade continua tão insignificante, tão ignorante, tão má, né? Nós já comentamos com vocês que a doutrina disse que o mal não existe, que as pessoas, na verdade, não são más, elas só são ignorantes, no sentido de são desinformadas. Então, Jesus é o nosso Salvador porque veio como mestre trazer a lição, como eu disse ainda há pouco, ensinou a lição com palavras e exemplos, com colocações belíssimas, lindíssimas, poéticas, que sensibilizam o nosso coração, que nos comovem, mas se eu não fizer o uso adequado dessas informações, nada vai acontecer. Bom, então, a mensagem de Jesus, ou seja, as informações acerca de Deus, acerca da lei divina, abrangem todas as circunstâncias da nossa vida. São regras, são normas colocadas em tom imperativo, como no tempo da primeira revelação. Vocês lembram que quando nós estudamos Moisés, a gente comentou isso acerca do decálogo? Não é para a gente concordar ou discordar, não, é obedecer. Regra, lei é para ser obedecida, ainda mais uma lei divina. Aqui no nosso mundo, se a gente não obedece a lei no nosso Código Civil, a gente vai para a cadeia. Então, a gente já sabe direitinho que lei é uma coisa para ser levada a sério. E a lei divina, muito mais, né? Então, nós precisamos estar sempre repensando acerca das informações que vieram ao tempo de Moisés, dos ensinamentos que vieram com Jesus, e principalmente procurar conhecer em profundidade as informações que agora, nesse momento atual, estão ao nosso alcance, para minimizar a nossa ignorância. E levando a sério essas regras, essas informações, eu vou desenvolver de uma maneira adequada
e às vezes rápida, a minha potencialidade divina, né? E é a responsabilidade desse desenvolvimento de potencialidades. Lembrem, vós sois Deus e sois luzes, nós temos o DNA divino, nós somos sementes de luz, sementes divinas, então nós precisamos desenvolver essa nossa potencialidade divina em nosso próprio benefício e em benefício da humanidade, em benefício do planeta. Isso a gente, no nosso mundo moderno, está vendo direitinho o que o desamor pode fazer de estrago no cenário da vida, em todas as dimensões, em todos os reinos. É preciso que a gente olhe com amor o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e principalmente o nosso semelhante. Quando eu falei o reino mineral, eu lembrei que quando nós trabalhamos esse item em aula anterior, eu comentei com vocês a beleza do sentido amplo da doutrina ecologicamente correta há quase 200 anos atrás, nos ensinando a respeitar o ar, a respeitar o mar, a respeitar as florestas, porque o princípio espiritual inteligente está ali, está fazendo o seu trabalho na sequência evolutiva. Então, nós precisamos aprender a amar em nosso próprio benefício, repito, em benefício do planeta, em benefício dos nossos semelhantes. E por isso é que Kardec afirma que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. É aquele que coloca amor em tudo que faz. Eu digo em tudo que faz também, já tenho repetidas vezes falado para vocês da importância de colocarmos amor nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. E lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma com essa clareza toda: o verdadeiro espírita, nós reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, não adianta frequentar o centro espírita a semana inteira se eu continuo com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios materiais, morais e espirituais de antes. A transformação moral é que vai me elevar plenamente, corretamente, à categoria de verdadeiro espírita, de um homem de bem, né? Então, a transformação moral, então, o conhecimento, conheci a verdade, e, em seguida, o trabalho que eu vou realizar, o esforço que eu vou fazer para me adequar, me ajustar a essas informações, a esses conceitos preciosos, luminosos, que eu já identifiquei. Podemos passar para o outro. Bom, então, depois dessas considerações gerais acerca da lei divina, vamos focar em especial a lei da adoração. Se nós olharmos no dicionário, adoração significa ato ou efeito de adorar. Veneração significa render culto. Então, quando eu me posiciono na atitude de adorar a Deus, eu estou fazendo aquele esforço, aquele trabalho de elevar. Eu coloquei ali o pensamento, mas todo o meu ser, toda a minha vida, os sentimentos e etc., em sintonia com Deus. Sem dúvida nenhuma, pela vivência adequada da lei divina, que se resume no amor, a criatura se harmoniza e se liga com o Criador.
Por isso é tão importante que nós conheçamos as leis divinas ou lei natural. E aí a gente se pergunta, mas como é que as pessoas podem conhecer a lei divina? Desinformados, despreparados, distraídos aí no cenário da vida? Deus já tomou essa providência. Esse sentimento inato de ligação da criatura com Deus, que nós chamamos de adoração, é um talento espiritual que faz parte da nossa bagagem. Lembram daquela nossa aula que nós tentamos, pela comparação da solda elétrica, fazer vocês entenderem o momento da criação? Cada fagulha, cada centelhinha daquela simbolizando um princípio espiritual, inteligente, individualizado, que a partir desse momento da criação vai ingressar na dinâmica da vida? Pois bem, essas sementinhas de luz, essa sementinha espiritual, na sua singeleza, já tem em si todos os talentos materiais, morais e espirituais que ela vai necessitar na sua trajetória evolutiva. Então, esse entendimento, essa compreensão, essa harmonia com Deus, essa certeza de que Deus existe, que Ele é o nosso Criador, já está em nós. E está, conforme a gente aprende no Livro dos Espíritos, escrito na nossa consciência. E a nossa consciência, nós sabemos por experiência própria, muitas vezes a gente abafa, a gente sufoca, a gente faz de conta que não está vendo, faz de conta que não está entendendo, né? Mas que está lá, a informação, sem dúvida, está. Sempre presente entre todos os povos e ao longo do tempo. Desde que o mundo é mundo, desde que o trabalho da caminhada evolutiva da humanidade, caminheiro da vida eterna que somos, esses talentos, incontáveis talentos, materiais, morais e espirituais, já estão em nós, já fazem parte da nossa bagagem espiritual. É aquela bagagem a qual Jesus se refere do Evangelho, dizendo que a traça não rói, que a ferrugem não consome. Propriedade nossa para que possamos realizar o nosso pessoal e intransferível trabalho da nossa transcendência. Então, é sentimento inato, sempre presente em todos os povos e todos os tempos, vai se refinando, vai se ampliando, vai se desenvolvendo à medida que o ser vai crescendo, vai amadurecendo, né? Que vai acontecendo o processo evolutivo do ser. Isso também é outra coisa que desses nossos encontros ficou muito claro, que todas as nossas conquistas, tudo que acontece na nossa vida, está sempre diretamente relacionado com o nosso grau evolutivo. Quem sabe pouco, pode pouco. Quem sabe muito, pode muito. Quem sabe mais, pode mais, né? Então, toda a nossa caminhada evolutiva está diretamente relacionada com o nosso grau evolutivo. Ora, sabendo disso, eu tenho que me esforçar, me desdobrar em trabalhos em busca para ampliar esse meu grau evolutivo, essa minha capacidade de ser, de pensar, de sentir, de agir numa maior amplitude, né? Bom, as primeiras manifestações da lei de adoração surgiram no passado bem recuado da humanidade, quando a humanidade ainda era muito ligada com religiões politeístas, quando adoravam objetos, adoravam sol, lua, árvore, animais, né? Não entendiam bem por quê.
mas esse sentimento inato da adoração trazia à tona aquela ânsia de encontrar, de buscar. Ele não sabia, pela sua imaturidade espiritual, exatamente o que ele estava querendo encontrar, o que ele estava buscando, mas já estava buscando, né? Bom, então, ao longo da caminhada evolutiva, nascendo e renascendo, aprendendo com erros e acertos, a humanidade entra na etapa do monoteísmo. Aí a gente pensa, que beleza, né? Já sabe que existe um único Deus. Mas nós vimos aí, por exemplo, no estudo que fizemos acerca do povo judeu, eles sabiam que existia um único Deus. Mas ainda num conceito muito singelo, primitivo mesmo, pensando em Deus, criando, entre aspas, Deus, na sua visão, no seu conceito antropomórfico. O que é conceito antropomórfico? É pensar em Deus à minha semelhança. Então, por muito tempo, a humanidade pensou em Deus como sendo aquele velho, severo, de barbas longas, brancas, que ficava com o caderninho preto na mão, tomando nota dos nossos pecados, né? E porque sabia que Deus era bravo, que era enérgico, que castigava, porque se era reflexo do próprio homem, se o homem é mau, Deus também tinha lá a sua maldade, né? Então, surgiram os primeiros rituais religiosos. Com que intenção? De fazer amizade, de ficar amiguinho com Deus, né? Então, faziam oferendas. A gente vê em filmes que falam de civilizações antigas, as oferendas, numa determinada ocasião dessa trajetória evolutiva, oferecia vidas humanas aos deuses. O que eles tinham, o que eles consideravam mais importante era a vida humana. E também, quando eles iam oferecer alguém para Deus, num sacrifício, não escolhiam uma pessoa feia, uma pessoa velha, não, escolhiam os jovens mais bonitos. O presente era caprichado, né? À medida que o senso moral vai se refinando, ele passa, em vez de oferecer vidas humanas, a oferecer animais. Vejam o tempo dos judeus, quantas pombinhas, quantas ovelhinhas, quantos bichinhos sacrificados. Como se Deus, a inteligência suprema do universo, precisasse de qualquer presente nosso, de qualquer tipo de doação material, né? Bom, a evolução lenta e gradativa foi acontecendo, deixamos de oferecer os animais como oferenda, se bem que, como a diversidade dos graus evolutivos é muito grande, ao mesmo tempo que temos espíritos já com significativo grau de luz, de evolução, nós temos outros que ainda estão nos primeiros degraus, são primitivos. E a gente ainda, no nosso tempo, no nosso mundo moderno, vemos religiões mais primitivas oferecendo animais, né? A famosa galinha preta, né? Sapo, que mais que usam? Enfim, não é crítica, é tudo condizente com o grau evolutivo daqueles espíritos que fazem parte daquele círculo. Devagarzinho eles vão aprender e vão mudar a sua maneira de pensar e de agir, né? Pois bem, deixamos de oferecer animais. O que a gente vê acontecendo ainda hoje na Igreja Católica? Flores, oferecemos flores, oferecemos velas, oferecemos incenso. Se a gente for num templo budista, a gente vai encontrar frutas, encontrar comidas, porque aqueles espíritos que estão nesse patamar evolutivo
ainda acreditam que isso seja necessário. Eu não sei, como eu conheço muito pouco uma dessas religiões, eu não sei se essas oferendas estão sendo feitas para Deus ou para os espíritos. Eu acho que os japoneses oferecem comida para os espíritos, né? Recém-desencarnados. Mas a Igreja Católica deve oferecer flores para Deus, né? Com muito boa vontade, com beleza, porque as flores são lindas, mas Deus não precisa delas, né? Então, agora, com a terceira revelação, graças a Deus, estamos aprendendo que nós podemos e devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Que Deus não precisa de nada nosso, nada material da nossa parte, e nem presentes de uma dimensão mais sutil do que a material. E aí entram as promessas, que eu já comentei com vocês, né? Ainda nesse mecanismo de querer negociar com Deus, como fizeram lá no tempo das religiões politeístas, eu converso com Deus e falo para ele, eu vou ficar 1 ano sem comer chocolate para você me arranjar um bom emprego, ou um bom casamento, ou eu não corto cabelo, ou eu não como doce, não tomo café, quem gosta de café costuma cortar o café. Eu pergunto para vocês, faz sentido? Que negociação mais infantil, mais imatura em relação que nós tentamos fazer com Deus, com a inteligência suprema do universo, o Criador de tudo que existe, do micro ao macrocosmos? Imaturidade nossa, sem dúvida, né? Então, graças a Deus, nesse momento atual, nós estamos já informados, suficientemente informados de que podemos e devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Não precisamos de ritual nenhum, não precisamos ajoelhar, não precisamos de roupas adequadas, não precisamos ir na igreja, qualquer que seja o templo. Eu posso conversar com Deus dentro da minha casa, eu posso conversar com Deus na rua. É só eu ligar a minha mente e o meu coração, exteriorizar o meu desejo, a minha vontade, a ligação, por sintonia, se faz automática, né? Então, o que nós aprendemos nesse capítulo da lei de adoração é que a verdadeira adoração é a do coração. Então, o amar a Deus, o adorar a Deus, é fazer o esforço necessário, imprescindível, indispensável da nossa reforma íntima, da nossa reeducação, da reformulação da nossa escala de valores de vida. Se há um presente, entre aspas, para Deus, que a gente pode ter, é esse. Se esse presente também não é para ele, é para nós mesmos. Né? Mas se algum esforço deve ser feito da nossa parte, tentando encurtar a distância que nos separa de Deus, é o nosso despertamento consciencial, é o nosso crescimento espiritual. Estabelecer padrões éticos e morais ensinados por Jesus, condizentes com a lei divina na nossa vida, em qualquer circunstância, nos bons momentos ou nos momentos da nossa vida. A minha caminhada tem que ser pautada nesse amor, nesse amplo amor a Deus, nessa confiança, nessa entrega para Deus. Pode a minha vida estar um caos, mas eu estou firme na fé, sabendo que Deus sabe melhor do que eu o que é bom para mim, e estou dizendo, seja feita a vossa vontade, me prejudicaram, eu não vou revidar o mal, enfim, vou colocar amor de verdade na minha vida.
Eu gostei muito dessa gravura aí, que simboliza a espiritual evolutiva do princípio inteligente. Vocês observaram? A gente começa lá embaixo, pé no chão. E ao longo dos séculos, dos milênios, a gente realiza a trajetória e atinge a luz. Podemos passar para o próximo. Eu estou meio perdida com o tempo. Quanto tempo eu tenho? Você tem mais 4 minutos. Uai, eu falei que eu ia falar pouco. Bom, passamos então agora para a prece. Felizmente, eu não preciso falar muito de prece, porque vocês já estão suficientemente informados, sabem o que significa a prece, sabem qual a sua importância, a sua eficácia e a sua ação. Podemos passar para o próximo. Então, prece é um ato de... Vou correr, viu, gente? Prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele. A prece é um mecanismo, é um recurso que nos possibilita pedir, louvar e agradecer. Está no Livro dos Espíritos, pergunta 659. Na verdade, eu sinto como melhor definição para prece é que ela é um canal luminoso que nós abrimos através da nossa vontade de ligação com esferas superiores, com o alto. E através desse canal que eu crio, que eu busco, com a minha vontade, com o meu sentimento, com o meu pensamento, eu recebo inspiração, sustentação, harmonização, enfim, tudo aquilo que eu preciso para manter o meu equilíbrio, a minha harmonia na minha caminhada na vida evolutiva. Então, indiscutivelmente, a prece é eficaz, nós devemos sempre orar. Orar não é pedir, orar é entregar a nossa vida a Deus, é preparar o nosso universo individual para receber as energias sublimes que o amor divino derrama sobre nós nesse momento e que supre todas as nossas deficiências, quaisquer que elas sejam. Nós devemos orar por nós e podemos e devemos também orar pelos nossos semelhantes, encarnados ou desencarnados. E o veículo que possibilita a prece é a transmissão do pensamento. Pensamento é energia, eu exteriorizo o pensamento. Quanto mais fé, mais poderosa a minha exteriorização, melhor a minha ligação, melhor será a sintonia que eu estabeleço, né? E falando de prece, falando de oração, nós não poderíamos deixar de lembrar que a oração maior, a mais importante de todas que nós conhecemos, é o Pai Nosso. Por quê? Porque nos foi ensinada pelo próprio Jesus. O maior pedagogo, o maior psicólogo, o profundo conhecedor da alma humana, estabeleceu com poucas e simples frases, aparentemente singelas, um resumo completo e perfeito de todas as nossas necessidades. E vejam, há 2000 anos Jesus ensinou essa prece. Há 2000 anos todas as religiões cristãs vêm orando, vêm repetindo essa prece. O que eu quero dizer com isso? É que, sem dúvida nenhuma, ela está tão energizada ao longo dos séculos pela repetição que hoje ela funciona como um mantra. É uma fonte de energia. Quando eu faço o Pai Nosso, eu me energizo imediatamente e automaticamente. Eu disse a vocês agora há pouco que é um resumo perfeito das nossas necessidades materiais, morais e espirituais. E, por isso, a essa altura do nosso conhecimento espiritual, nós não podemos, não devemos modificar nenhuma dessas frases. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês encontrarão o Pai Nosso
exatamente como Jesus ensinou. E leiam e façam as devidas correções, se forem necessárias, se vocês estiverem fazendo diferente, para não mudar essa energia desse mantra poderoso. Por exemplo, eu não sabia se vocês iam entender direitinho o que eu estou querendo dizer em relação ao não modificar. Eu tenho visto muitas vezes as pessoas, quando fazem o Pai Nosso, quando chega na hora do perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a consciência pesa, a pessoa sabe que não está conseguindo perdoar coisa nenhuma. Então, assim, não é assim como perdoamos, não. Como estamos tentando perdoar, ou quando perdoarmos, fazem variações sobre o mesmo tema. Mas o que a doutrina ensina é que a vibração de perdão, naquela fração de segundo que eu estou fazendo o Pai Nosso, vai como um jato de luz sobre os meus inimigos, as minhas mágoas, as minhas tristezas, as minhas queixas, e pela repetição ao longo do tempo, ao longo da vida, de sucessivas vidas, a luz afasta as trevas. A luz elimina, o amor elimina o desamor que havia naquele relacionamento. Outra coisa que eu considero muito importante, e tenho certeza que vocês vão concordar comigo, é o cuidado que nós temos de ter com o português, com a concordância verbal. Tem gente que começa a rezar o Pai Nosso falando na segunda pessoa do singular, depois passa para a segunda pessoa do plural, e vira aquela salada, e conjuga o verbo desencontrado do pronome, e para uma pessoa simples, isso não faz diferença, mas se nós estivermos nos dirigindo a uma pessoa mais culta, isso vai doer tanto no ouvido, vai ser tão desconfortável, que vai até atrapalhar a concentração. Então, pelo respeito que o Pai Nosso nos merece, de cada um de nós, vamos aprender a orá-lo direitinho, de acordo com o que Jesus ensinou. E aqui eu pus uma sugestão para vocês lerem esse capítulo, o último capítulo que fala das preces do Evangelho segundo o Espiritismo, onde, além de estar a informação correta de como é o Pai Nosso, Kardec ainda analisa conosco o sentido de cada frase. Então, quando eu falo Pai Nosso que estás nos céus, o que significa isso? Não pode ser só da boca para fora. Não pode ser automático. Eu tenho que falar impregnado do meu sentimento, da minha certeza de que eu sei que Ele é o Criador do universo, que é o nosso Pai, que está em toda parte. Bom, vocês leiam lá o capítulo, porque o nosso tempo já esgotou. Podemos mudar de slide. Então, quando oramos, exteriorizamos energias positivas. A lei de sintonia, semelhante atrai semelhante, exteriorizamos energias positivas, recebemos energias positivas. Coloquei o bumerangue aí para vocês verem que não tem erro, que volta para nós aquilo que a gente exterioriza. Podemos passar para o outro. Evangelho no Lar também eu simplifiquei bastante. E acho que ainda vou simplificar mais do que está aí. Porque eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês todos já fazem Evangelho no Lar, né? Tivemos, inclusive, uma aula com a Ana, poucos dias atrás, falando sobre o Evangelho no Lar. Se tiverem dúvida, releiam lá na apostila da UERJ. Sem dúvida nenhuma, quando eu me disponho a fazer o meu Evangelho no Lar, sozinho ou acompanhado pelos meus familiares, eu estou assessorado pelos espíritos de luz que trabalham na equipe de Jesus. E é como se Jesus visitasse a nossa casa. E um detalhe que eu considero muito importante, que eu não sei se vocês já observaram,
é que enquanto a gente está fazendo prece inicial, leitura do Evangelho, comentário do Evangelho, em voz alta, para a gente prestar mais atenção e para poder ser audível para os espíritos inferiores, os nossos obsessores, que certamente estarão lá no nosso ambiente doméstico. Enquanto eu estou fazendo a minha parte, realizando o meu trabalho, o culto do Evangelho no lar, os espíritos de luz responsáveis pela cobertura do meu Evangelho do lar, do Evangelho no lar da minha casa, fazem uma verdadeira faxina espiritual, desde o teto até o piso. Desintegram miasmas, pensamentos e sentimentos negativos que eu e todos os meus familiares juntamos no decorrer da semana. De impaciência, de irritação, de raiva, de qualquer forma de agressividade, de desamor. Nós somos muito cuidadosos com o lixo material da nossa casa. Toda a gente pega o saquinho de lixo e bota lá fora para não ficar poluindo dentro de casa. A faxina da nossa casa, nós limpamos a casa todo dia, mas uma vez por semana a gente faz aquela faxina maior. A gente sabe que lixo é ruim, mas com relação ao lixo espiritual, a gente não tem o mesmo cuidado. Então, é nesse dia, no dia do Evangelho, vocês podem e devem mentalizar e pedir aos mentores. Então, por favor, limpem o nosso ambiente, paredes, teto, piso, todos os objetos materiais da casa, e depois da limpeza feita, envolvam tudo com muita luz. Objetos e pessoas, encarnadas ou desencarnadas que ali estão. Então, o padrão vibratório da nossa casa, que era mais ou menos, ou era negativo, e esse ambiente negativo no nosso lar funciona como um fator indutor para me fazer ficar mais impaciente, mais agressivo, menos amorosa. Quando essa faxina espiritual é feita, o ambiente é saturado com energias de amor, de paz, amor e luz, vai funcionar também como um agente indutor que vai facilitar, e não só eu, mas que todos da casa sejamos mais pacientes, mais fraternos, mais amigos, mais carinhosos. Semelhante atraindo semelhante. Bom, então deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa. Eu acho que os outros itens todos vocês já conhecem, não preciso repetir. E, encerrando, não nos esqueçamos de que as bênçãos divinas estão em toda parte e se derramam constantemente sobre todos nós, encarnados e encarnados, abundantemente. A bênção divina, misericórdia divina, podemos pensar no sol, no ar puro, na água, que Deus concede a todos sem fazer diferença, dizer para você que não é bonzinho, eu não vou dar. Não, ele concede. Os bens, as bênçãos divinas são igualmente distribuídas para todos, né? Agora, encerrando de vez, uma conclusão importantíssima que eu acho, inclusive, que eu já falei com vocês em aula anterior. Quando nós estamos sintonizados com Deus e nos esforçando para sermos melhores, nós estamos ampliando a nossa medida. Então, as bênçãos estão se derramando em quantidade incessantemente, mas eu vou sempre captar essas bênçãos na minha própria medida. Inclusive, eu vou repetir a comparação que eu já fiz para vocês em outra ocasião. Comparação que diz que Deus é semelhante ao mar. Se eu for ao mar levando uma xícara de café, eu vou trazer uma xicrinha de água. Se eu levar um copo, eu vou trazer um copo. Se eu levar uma garrafinha, eu vou trazer uma garrafinha. Se eu levar um balde, eu trago um balde. Se eu levar um caminhão-pipa, eu
trago um caminhão-pipa. O mesmo mecanismo acontece com relação às bênçãos de vida. Eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar a minha reforma íntima, eu tenho que fazer o esforço para crescer, para ampliar a minha medida, para que eu possa cada vez mais captar as incontáveis bênçãos que a misericórdia do Pai nos concede incessantemente, né? E um recurso muito bom para ampliar a nossa medida é a prece. Quando eu falei do ar, do sol, etc., eu lembrei que esses dias eu vi na televisão, nem sei, a história de um velhinho que teve Covid, passou muito mal, ficou entubado, e quando ele teve alta, o médico perguntou para ele se ele poderia dar R$500, sei lá, um valor, para ajudar nessa aparelhagem de intubação, de respiração. Aí o velhinho ficou com uma carinha muito triste, quis chorar. Aí o médico ficou constrangido e achou que o velhinho não tinha dinheiro, que estava com vergonha de dizer que não podia dar a importância. Aí, quando o velhinho se refaz da emoção, ele diz que ele tinha se emocionado por lembrar que essa respiração artificial custa R$500 por dia. Que ele estava com 70, 80 anos, respirando todo dia, recebendo de graça essa bênção de Deus, sem nunca ter dado valor. Que isso não aconteça conosco, que nós saibamos agradecer a Deus. Tudo de bom que Ele nos concede. Que assim seja. E o último slide é para a gente lembrar que Deus está na natureza. Bom, eu tinha falado que eu ia pedir para vocês contarem, mostrarem o trabalho que fizeram acerca da lei da adoração. Mas, em respeito ao tempo de vocês e também dos benfeitores espirituais, vamos combinar que na próxima aula a gente tem a parte das historinhas que Dona Odete vai nos trazer do Dr. Bezerra e parte com vocês para contarem, para falarem da lei da adoração. Como vocês veem a lei da... Veem, não, vivenciam a lei da adoração. Concordam? Sim. Ótimo. Tá bom, obrigada. Então, a gente separa o tempo. Você tem alguma sugestão de divisão de tempo para a semana que vem? Tem sugestão de quê, bem? De divisão de tempo entre a Dona Odete e os outros alunos? Dona Odete já preparou, meio a meio, né? Eu não sei quanto que Dona Odete separou de casos de Dr. Bezerra. Ela está sem som, está falando, está sem som. Dona Odete, pode... Está sem som, Dona Odete? Não dá para ouvir a senhora tem que tirar do mute. Deu certo? Deu certo aí? Sim. Agora sim. Olha, a Lúcia, Dona Lúcia aí, Dona Lúcia, viu, Dona Lúcia? Tira o Dona, por favor. Tira o Dona. Dona Aldete, Dona Lúcia, vamos ficar no Lúcia e na Aldete, tá bom? Uhum. Você já contou um caso quando você falou sobre a biografia do Bezerra de Menezes. Você já contou o caso do estudante e eu acho que alguém já falou do caso do anel também. Eu coloquei isso no trabalho. Então, esses dois casos, acho que são muito conhecidos, eu não vou falar. Eu vou falar da carroça, aquele caso, um outro que eu já contei aí do abraço também, eu não vou falar. Então, eu não vou falar todos, eu vou falar os que não foram contados ainda. A senhora precisa do quê? 20 minutos, 30 minutos? Então, já apareceram aí 2 casos, 3 casos. Não dá meia hora, não. Acho que uns 20, 25 minutos, eu acho que dá para contar.
tirando esses que já foram anotados aí durante umas aulas. Então, eu acho que eu tenho uns 4 casos só, Uhum. E aí, se alguém quiser trazer alguma coisa acerca de Dr. Bezerra também, fique à vontade, viu? Algum caso diferente, né? Bom, vamos encerrar? Já são 8h45. Então, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez, a Deus, nosso Pai, Criador do universo, de todas as coisas. Que nós saibamos aproveitar essa bênção que é a vida, essa bênção que é o respirar todos os dias. Essa bênção de podermos estar aqui estudando, usando o nosso tempo de uma forma inteligente, investindo para a nossa vida futura, vida real. Mestre amado Jesus, cria dentro de nós aquele estado maior de ligação celestial. Supre as nossas deficiências e ampara a cada um de nós para que nós consigamos lutar contra as nossas próprias imperfeições. Verdade bendita que recebemos, que temos em nossas mãos, da melhor maneira possível. E assim nós somos agradecidos, dizendo graças a Deus, e que possamos continuar juntos durante toda a semana. Amém. Assim seja. Uma graça de Deus.